E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui o professor Brás. Hoje eu quero falar com vocês de atualidades, né? Eu comento com vocês o seguinte, que das coisas mais importantes que nós temos é assistir um jornal, ver um site de notícias, mesmo quando eu ainda estou no ensino fundamental. Ou seja, o dever de todo santo dia é estudar. E a geografia ela conecta, né, as realidades. Então essa geografia que a gente trabalha, ela não só trabalha os conceitos, por exemplo, o que é relevo, diferenciar tempo e clima, verificar, por exemplo, o que são rios, isso são conceitos. Mas esses conceitos, eles vão além deles mesmos, ou seja, onde que conecta a geografia no dia a dia? E eu afirmo, né, conecta com tudo. A geografia se conecta desde elementos muito simples, quanto a limpeza do meu bairro, quanto ela se conecta com questões importantíssimas, como a falta d'água na minha cidade. Então tudo isso é um assunto que ele vai pela geografia, é um assunto importante, e a referência que eu vou usar com vocês hoje, né, que aqui já é uma atividade complementar, é falar dessa realidade. Eu peguei alguns tópicos, ok? Vou abrir esses tópicos para ir acompanhando com vocês e vamos a um que nos afeta diretamente. Não sabemos ainda, né, se já nos afeta imediatamente quando a gente retornar presencial. O estado de Minas, ele autorizou que as escolas retomem a totalidade, tá, as aulas presenciais. Eu havia comentado isso com algumas pessoas, que alguns estados do Nordeste, eles já haviam liberado não só o retorno 100%, mas o distanciamento, né, essa aula remota, ela passou a ser, inclusive, não mais facultativa. Ou seja, somente alunos que tivessem problemas realmente graves de saúde, que não estariam, vamos dizer assim, obrigados, né, a retornar. Em Minas Gerais nós não temos todos os detalhes, mas as escolas que conseguirem manter o distanciamento mínimo ali, né, de 90 centímetros, as escolas que tiverem a sua estrutura ok, elas já estão autorizadas a receber praticamente todos os alunos. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser o desdobramento na nossa superintendência, e isso, querendo ou não, nos afeta e é muito bom. Isso é minha opinião, tá bom? Porque ter um grupo que está na escola e um grupo que está longe é sempre desafiador, tanto para quem está oferecendo a aula, mas também é desafiador para os alunos. Então, espero que a gente retome, né, essa aula aí totalmente presencial. Vai ser bem interessante, vai ser bacana, faz com que a gente tenha, como é que é a palavra que eu quero? A gente tenha mais e melhores resultados. Acredito muito nisso, vai ser bacana. A gente vai estar mais integrado, mais próximo, vamos continuar obedecendo os protocolos, obedecendo a máscara, álcool gel, papel toalha, distanciamento, a forma como o lanche tem sido feito, né? Esse retorno ele tem sido cada vez mais anunciado, tem a ver diretamente com a vacinação, né? E essa vacinação ela tem um efeito importantíssimo, a gente é só olhar os números. E aqui cabe uma observação, né? Você que é bem jovenzinho, se você conhecer pessoas, principalmente da sua família, que se recusam a vacinar, né? Tente argumentar que vacina é importante. Quanto mais pessoas vacinadas, quanto maior o número de pessoas imunizadas, mais rápido a gente volta para a nossa vida mais próxima do normal, né? A totalidade, né? Igualzinho era antes, acho difícil, mas me parece que esse retorno está cada vez mais próximo, mais razoável e também, de certa forma, necessário.
Outro tópico que eu quero falar para vocês, ainda de atualidades, que muitas pessoas tiveram talvez um olhar meio que levaram na brincadeira, na zoeira, mas é muito grave, né? O pessoal filmou essa semana na nossa cidade um, um bando, né, de capivaras andando pelo centro. E teve de tudo, né? Pessoas brincando, gente zoando, gente falando coisas que eu não posso repetir aqui, mas eu quero dizer que é uma tragédia muito grande isso. Isso é muito ruim, tá? Professor, mas o que tem as capivaras vindo para a cidade passear? Primeiro que elas não estavam passeando, elas estavam perdidas. O que nós vimos dessas capivaras andando aqui não é nada mais, nada menos que um negócio chamado desequilíbrio ecológico, desequilíbrio ambiental. Lembra que eu falava para vocês da questão das queimadas, eu falava para vocês das questões que envolvem, né, o meio ambiente, que está tudo conectado, que aquela senhora que teve ali parte da propriedade dela, mais de 40 hectares totalmente carbonizados, isso não é só problema dela, isso também nos afeta. Ela perdeu os animais dela? Perdeu, teve prejuízo imenso, mas todos nós tivemos o prejuízo junto com ela. Todos nós sofremos o impacto. E querendo ou não, também todos nós somos, em algum grau, responsáveis. Esse tempo seco, várias queimadas, agora, né, estamos no início aí de outubro, começam a aparecer umas chuvas aqui e acolá, mas, gente, nem de perto aquilo que a gente precisa, nem de perto, para deixar claro, não choveu nada ainda diante daquilo que a gente precisa. Outro termômetro, pergunta para a família de vocês, se o seu pai já tiver uma certa idade, for mais velho que eu, da minha idade, eu nasci em 77, ou para o seu avô, né? Há quanto tempo nós não temos uma boa enchente no Rio Paranaíba? Outro dia eu comentei isso, a pessoa falou, professor, você está doido? Enchente? Mas para que enchente? Gente, a enchente para o rio é para desobstruir, sabe? É uma forma de limpar aquilo que está lá sujo. A enchente para o rio é uma forma dele encher, ele espraia, né? Vou usar a expressão lá da roça, ele espraia por sobre ali as suas margens e ele leva nutrientes para toda aquela mata ciliar que ganha força e ajuda a proteger o rio para não ficar quebrando os barrancos. Repito, na natureza tudo está conectado, tudo está alinhado. Então veja, não é somente uma questão da enchente. E se tem 15 anos que o rio não enche, é porque alguma coisa aconteceu ao longo desse rio. O que acontece que tem 15 anos que esse rio não enche? E porque há mais de 10 anos que os reservatórios no Brasil eles não estão plenos. Há mais de 10 anos. Desde 2009 que nós não temos os reservatórios plenos de água no Brasil. E aí nós temos dois impactos fundamentais. Um é a água para beber, essa água que vem, né, pelo encanamento nosso, que nós utilizamos para tomar banho, utilizamos para fazer comida, utilizamos para fazer higiene. Essa água está cada vez com um volume menor nos rios, nos lagos e etc. Outra coisa, o Brasil depende muito da água para gerar energia elétrica. E se essa água reduz para o nosso consumo, ela também reduz, tá, para a produção de energia. É por isso que o nosso talão tá caro pra caramba. Muito caro, tá difícil. Pergunta para os seus pais se tá fácil pagar água e pagar luz. E não é só água e luz que está subindo. Nós temos aí, gente, uma conexão. Nós temos aí uma interseção de elementos que vão deixando a vida mais complicada. Você fala, bom, tem pessoas na minha casa que estão desempregadas. Ao mesmo tempo, eu percebo que cada vez mais
o mesmo dinheiro que levava no supermercado traz menos produtos. E, ao mesmo tempo, o aumento dos combustíveis, ele faz com que esse ciclo não pare. Esse ciclo não para. Ou seja, à medida que eu tenho mais inflação, eu tenho esse aumento dos combustíveis. Tem gente que já está usando lenha para fazer comida porque não dá conta de comprar gás ao preço que está. E está caro, muito caro. As pessoas estão se virando, mas nem sempre é fácil. Se você pesquisar no Google e colocar lá queimaduras por álcool, deve ter aumentado no Brasil 70%, porque muitas pessoas estão tentando cozinhar utilizando álcool. E é uma das coisas mais perigosas do mundo, é cozinhar utilizando álcool. Porque o álcool se espalha de uma forma terrível, são chamas muito intensas e aquilo provoca queimaduras horríveis. Porém, as pessoas têm que fazer o alimento, as pessoas precisam se alimentar e tem essa situação dramática e terrível de não ter muitas vezes recurso para comprar o gás de cozinha, às vezes não conseguir a lenha e tenta o álcool. É muito perigoso. Então, gente, isso tudo está conectado. Isso é a realidade nossa de agora. Você precisa saber. Isso está conectado no nosso dia a dia. Né? Nós temos mais notícias, né, que são relevantes? Temos várias. Né? Chegamos a 600 mil pessoas que infelizmente morreram pelo Covid-19. É muita gente. É difícil algum de nós que não perdeu um parente, um amigo, uma pessoa da minha rua, uma pessoa da minha família, ou pelo menos alguém do círculo de amizade. Então, assim, o nosso respeito a cada uma das pessoas que perdeu alguém durante essa pandemia. Agora, é só isso? Não. Existem questões que interferem na nossa vida direta e indiretamente. Você já deve ter ouvido falar de pessoas com câncer. Pois é, o Congresso Nacional, nós estamos falando aqui de Câmara, né, deputados federais e senadores, eles aprovaram um corte de 600 milhões do Ministério da Ciência. O que significa isso? Né? Significa que, por exemplo, medicamentos que iriam para as pessoas se tratarem de câncer não chegarão. Significa que projetos que iriam colocar o Brasil numa situação de mais igualdade com países mais desenvolvidos, eles não acontecerão. Ou seja, o Ministério da Tecnologia, né, na verdade está assim, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esses recursos aqui vão fazer muita falta. Muita falta. E fazer o quê? Dizer o quê? Interfere na nossa vida sim. Interfere, é menos remédio, é menos avanço, é menos tecnologia. Temos então toda uma situação. Você fala, poxa, mas eu não sei nem quem é o ministro, né? Ciência e Tecnologia. Não precisa saber. Basta saber que aquela pessoa que a gente ama, quando precisar de atendimento oncológico, que é câncer, ela vai ter mais dificuldade para conseguir seu tratamento. Sabe? É muito duro. É muito duro mesmo o que nós estamos vivendo. Então, esse aumento da gasolina, esse aumento do gás, que afeta, né, o preço da carne, que afeta o preço do café, que não me deixa trocar de celular, que não deixa meus pais me comprarem uma calça nova ou trocar de tênis, isso tudo é estudo nosso também da geografia.
porque a gente estuda o comportamento das pessoas, mas também a gente estuda sobre economia, sobre aspectos que são ligados à política, que tem a ver com a nossa urbanização aqui. Se o nosso município tem tanta queimada, capivaras, cobras, insetos, aves, eles saem daquele lugar e vão tentar procurar um outro para se adaptarem. Ou seja, não percam isso de vista. O que nós estamos fazendo aqui é esse apanhado geral. Se você chegou até aqui nesse vídeo, o que você vai concluir, né? Por gentileza. Você vai fazer um texto, não precisa ser gigante, um texto pequeno, médio, pequeno. Manda de volta aqui onde está o link, né? Dizendo o seguinte: o que na atualidade mais te impressiona? Pode ser algo que eu não falei aqui. Tá? O que mais na atualidade te impressiona? Lembrando que eu nem falei, mas só para você não perder de referência, porque eu falei nas aulas presenciais, mas não falei aqui. A queda das redes sociais e como que 7 horas sem WhatsApp, Instagram e Facebook deu um prejuízo no mundo inteiro e deixou muita gente paranoica porque achou que o mundo acabava se o WhatsApp saísse do ar. Nós estamos cada vez mais dependentes das tecnologias. Gente, abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima participação. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.